Boa tarde. Gostaria de cumprimentar os moderadores desta mesa, bem como todos os colegas que se juntaram a nós para esta sessão e de partilhar convosco os dados dos rastreios de anemia e déficit de ferro realizados na população portuguesa pelo Anemia Working Group. Os meus conflitos de interesse. É sabido que a anemia é um problema major de saúde pública, assim definido pela Organização Mundial de Saúde, atinge cerca de um quarto da população mundial e a prevalência estimada na Europa para os adultos é de 23% nas mulheres em período fértil e de 26% nas grávidas. A prevalência estimada para Portugal pela Organização Mundial de Saúde é de 15%, extrapolando de dados de outras regiões. Os dados epidemiológicos sobre ferropénia são escassos, mas o que é consensual é que a ferropénia explica cerca de metade dos casos de anemia. Perante a ausência de dados no terreno, dados epidemiológicos, dados de vida real, o Anemia Working Group resolveu levar a cabo este estudo epidemiológico que foi publicado em 2016 e que englobou uma amostra representativa da população portuguesa com mais de 7.800 indivíduos adultos, feita segundo o método Random Group, porta a porta. E o que mostrou este estudo foi que a prevalência de anemia nesta população adulta, quando medida, era de 19,9%, e quando juntámos aqueles indivíduos que sabiam que a anemia estava a fazer reposição de fatores imunoquímicos, elevou-se para 20,4%. De salientar que a prevalência é mais elevada nas mulheres, sobretudo nas mulheres grávidas e nas mulheres em idade fértil, e também mais elevada nos indivíduos idosos com mais de 65 anos. No que respeita à prevalência da ferropénia, os cutoffs não são consensuais. Todos admitimos que uma ferritina inferior a 15 nanogramas por mililitro corresponde a um desaparecimento total das reservas de ferro, mas o cutoff mais utilizado na literatura é de uma ferritina inferior a 30 nanogramas por mililitro. E reparem que, usando este cutoff, a ferropénia atinge cerca de um terço da população total e é mais frequente nas mulheres. Mais uma vez, nas mulheres grávidas, nas mulheres em idade fértil e também nos idosos com mais de 65 anos. Perante estes dados e considerando que seriam necessários mais dados de vida real, o Anemia Working Group levou a cabo uma série de rastreios feitos em todo o país, que foram publicados este ano na revista Anemia. Foram feitos entre 2013 e 2017, portanto 5 anos de rastreio, em Portugal continental, espalhados por todas as áreas geográficas. Foi recolhida a informação através de um inquérito desenhado para o efeito que contém dados de caracterização socioeconómica, de sintomas compatíveis com anemia e ou ferropénia, antecedentes pessoais, nomeadamente a existência conhecida de anemia e a existência de doença crônica. Foi doseada a hemoglobina e a ferritina por punção capilar segundo o método Point of Care, e estes dados foram colhidos por indivíduos treinados, na sua grande maioria, profissionais de saúde. Foi aprovado pelo CNPD, Centro Nacional de Proteção de Dados, e foi feita a análise estatística pelo SPC. Feitos os rastreios, obtivemos uma amostra de conveniência, de salientar que a amostra foi colhida em vários locais por todo o país, como já disse, locais públicos e privados, nomeadamente congressos médicos, centros de saúde, mas também centros comerciais, farmácias. Foram incluídos adultos com mais de 18 anos, voluntários, que após a explicação dos objetivos do rastreio deram o seu consentimento informado oralmente, e a amostra foi estratificada por sexo e idade, presença ou não de sintomas ou sinais compatíveis com anemia e ferropénia, por mulheres grávidas versus não grávidas, mulheres grávidas por trimestre de gravidez e mulheres na pré e na pós-menopausa.
Os cut-off utilizados foram para a anemia, uma hemoglobina inferior a 12 gramas por decilitro para as mulheres e a 13 gramas por decilitro para os homens, de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e também da DGS. E para as grávidas, uma hemoglobina inferior a 11 gramas por decilitro no primeiro e no terceiro trimestre e a 10,5 gramas por decilitro no segundo trimestre. A ferropénia foi definida como uma ferritina inferior a 30 nanogramas por mililitro nos homens e nas mulheres não grávidas e inferior a 70 nanogramas por mililitro nas mulheres grávidas, de acordo com a recomendação da DGS, uma vez que é este o cut-off a partir do qual é recomendada a reposição de ferro. A amostra era composta por 11.384 indivíduos, e os dados escolhidos em 135 eventos de rastreio. Destes foram analisados 11.030 entre os 18 e os 99 anos, tendo sido excluídos 354 casos, ou porque não tinham a idade requerida, ou porque tinham alguns dados em falta. As características desta amostra, portanto, os mais de 11.000 indivíduos era composta a amostra por 2.845 homens, mais de 7.000 mulheres, das quais mais de 4.500 na pré-menopausa, 1.125 mulheres grávidas nos vários trimestres de gravidez e nos vários grupos etários, e depois, finalmente, um grupo de mulheres em idade fértil, não grávidas, mas com as mesmas características que as grávidas, 3.500 mulheres nestas circunstâncias. Reparem que os níveis de hemoglobina eram ligeiramente abaixo do cut-off no modo geral, sobretudo nas mulheres, nos homens a média era de 3,62. Já a ferritina, podemos constatar que era bem mais alta nos homens, 50,82 a mediana, e nas mulheres muito mais baixa. Salientamos aqui as mulheres em idade fértil, pré-menopausa e as mulheres no terceiro trimestre de gravidez, que tinham, de facto, ferritinas muito baixas, algumas até abaixo dos 15, que é a ausência total de ferro nas reservas. No que se refere à prevalência de anemia, constatamos que nos homens ela é de 33,3%, portanto, 1/3 da população masculina tem anemia e metade das mulheres têm anemia na população portuguesa. No que se refere à ferropénia, temos uma imagem algo semelhante, não é muito diferente da prevalência da anemia nos homens, portanto, 28,9%, já nas mulheres é de 61,1%. Reparem que claramente o sexo feminino está associado a uma maior prevalência quer de anemia, quer de ferropénia. Por outro lado, quando olhamos para os dados, vimos que os indivíduos com anemia ou ferropénia, quer um quer outro, tinham maior probabilidade de ter sintomas ou sinais compatíveis com estas situações clínicas e que estes resultados nesta associação eram estatisticamente significativos. Alguns grupos especiais. Aqui uma comparação entre mulheres pré-menopausa e pós-menopausa e constatamos que a prevalência da anemia nas mulheres pré-menopausa é superior à prevalência da anemia nas mulheres pós-menopausa. E o mesmo acontece com a ferropénia, em que mais de 70% das mulheres pré-menopausa são ferropénicas, contra 50% das mulheres após a menopausa. No que se refere às mulheres de idade fértil não grávidas e nas mulheres grávidas, constatamos que as mulheres em idade fértil não grávidas têm uma prevalência muito superior de anemia comparando com as mulheres grávidas. Contudo, quando estratificamos o trimestre de gravidez, verificamos que a prevalência é muito mais elevada no terceiro trimestre de gravidez. No que se refere ao déficit de ferro, constatamos aqui, de uma forma diferente, que as mulheres grávidas têm uma prevalência muito mais elevada de déficit de ferro do que aquelas não grávidas em idade fértil. As mulheres grávidas atingem mais de 90% de prevalência de ferropénia, praticamente em todos os trimestres de gravidez, mas sobretudo no segundo e no terceiro, em que em todos os casos é superior a 92% e ronda os 100% no terceiro trimestre, nem em todas as situações.
Se olharmos para este gráfico das necessidades de ferro durante a gravidez, percebemos melhor os dados anteriores. De facto, verificamos que no primeiro trimestre e na ausência de menstruação poderá haver mais disponibilidade de ferro, enquanto que a partir da segunda metade do segundo trimestre as necessidades de ferro aumentam abruptamente, quer para o feto, quer para a placenta, quer para a massa vitrocitária da grávida, e também há alguma diluição, pelo que vemos aquela equivalência tão elevada a rondar os 100% de ferropénia no fim da gravidez. A verdade é que alguns factos da literatura dizem-nos que 40% das mulheres engravidam sem ferro suficiente, que 90% das mulheres não recebem o ferro suficiente durante a gravidez, uma vez que só está preconizado para ferritinas abaixo dos 70, e depois a quantidade de ferro não está de acordo ou não é prescrita de acordo com a ferritina da mulher, e que 26% das mulheres têm uma carência de ferro uma semana após o parto normal. Por outro lado, isto também se repercute nas crianças. 16% dos bebés têm carência de ferro antes do ano de idade, 25% dos indivíduos com idade entre 1 e 5 anos também têm carência de ferro, assim como 6% das crianças entre os 5 e os 14 anos. Dito isto, e perante a importância da anemia e da ferropénia, que sabemos da literatura degradar a qualidade de vida dos indivíduos adultos, nomeadamente com o agravamento do cansaço, da fadiga, menor capacidade física, menor produtividade, que degradam a função cognitiva, nomeadamente nos mais idosos, bem como agravam a fragilidade dos mesmos. Anemia e ferropénia aumentam a morbimorbilidade dos adultos com estas características e degradam também o desenvolvimento socioeconómico de uma forma geral. Por outro lado, nas crianças também atrasa o desenvolvimento psicomotor e os partos muitas vezes são prematuros. Estes factos mostram-nos a importância dos dados da vida real, que vêm corroborar os do estudo Empire, fornecendo evidência adicional de que a anemia ferropénica constitui um problema moderado e grave de saúde pública, sobretudo nas mulheres em idade fértil e nas grávidas, no terceiro trimestre de gravidez. São estes os principais grupos de risco. É assim urgente sensibilizar quer o público, os profissionais de saúde, os decisores, para a necessidade de recomendações e estratégias para a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento atempado da ferropénia com ou sem anemia, com especial incidência nos grupos de risco que acabo de descrever. Muito obrigada pela vossa